O dia 8 de março de 2014 marcou o início do que viria a ser o maior e mais complexo mistério da aviação moderna. Para 227 pessoas e 12 tripulantes, aquela seria uma viagem como qualquer outra. O voo MH370, operado pela Malaysia Airlines, preparava-se para decolar de Kuala Lumpur, na Malásia. O destino final, Pequim, na China. As famílias se despediram, os passageiros se acomodaram e a tripulação iniciou os procedimentos de praxe. O enorme Boeing 777-200ER, um dos aviões mais seguros do mundo, taxiou pela pista e decolou pontualmente à meia-noite e 42, horário local. A noite estava clara, as condições eram perfeitas, por cerca de 40 minutos, tudo transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. O avião subiu para sua altitude de cruzeiro, e os passageiros provavelmente começavam a relaxar para a longa viagem noturna de 6 horas. Mal sabiam eles que jamais chegariam ao seu destino. Bem-vindos à Caixa Negra. À 1h19 da manhã, o Centro de Controle Aéreo de Kuala Lumpur se preparava para transferir o voo para seus colegas no Vietnã, já que o MH370 estava prestes a entrar no espaço aéreo vietnamita. Foi nesse momento que ocorreu o último contato de voz com a cabine. O comandante Zahari Ahmad Shah, um piloto experiente e respeitado, com mais de 18.000 horas de voo, respondeu à torre de controle. Suas palavras foram tranquilas, rotineiras, sem nenhum sinal de problema ou estresse. Ele disse, com uma calma que hoje soa assustadora: "Boa noite, Malaysia 370, essa foi a última vez que a voz de alguém de dentro daquele avião foi ouvida." Apenas 2 minutos depois, algo crucial aconteceu. O transponder da aeronave, o dispositivo que comunica sua identidade, altitude e velocidade para os radares civis, foi desligado. Não foi uma falha técnica. A investigação confirmou que ele foi desligado manualmente. A partir daquele instante, para os controladores de tráfego aéreo e para o resto do mundo, o voo MH370 simplesmente piscou e desapareceu das telas. O avião havia sumido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Controladores no Vietnã nunca receberam o contato do MH370. Tentativas desesperadas de chamar o avião pelo rádio não obtiveram resposta. A princípio, pensou-se em uma falha de comunicação ou um acidente catastrófico que teria desintegrado o avião no ar. Sobre o Mar do Sul da China, as primeiras operações de busca e resgate se concentraram nessa área, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhum sinal de um avião caído. Era como se um gigante de 280 toneladas tivesse evaporado no ar. Mas a verdade descoberta horas depois era ainda mais perturbadora e bizarra. O avião não havia caído, pelo menos, não naquele momento. Longe dos olhos dos radares civis, outros sistemas continuavam a rastrear o voo. Radares militares da Malásia, que operam em uma frequência diferente e são muito mais poderosos, captaram algo inacreditável. O sinal que havia desaparecido não representava uma queda, mas uma manobra deliberada e precisa. Imediatamente após desligar o transponder, o MH370 fez uma curva acentuada para a esquerda, uma volta de quase 180 graus, e começou a voar de volta, sobrevoando a península da Malásia. Ele cruzou o país de leste a oeste, uma rota não autorizada e completamente fora do plano de voo original. O avião estava voando às cegas, sem se comunicar, como um fantasma nos céus. Depois de cruzar a Malásia, ele fez outra curva, desta vez para o noroeste, subindo pelo Estreito de Malaca. O último ponto em que o radar militar o detectou foi a oeste da ilha de Penang. Depois disso ele saiu do alcance. Por muito tempo, acreditou-se que esse era o fim do rastro, mas uma empresa britânica de satélites, a Inmarsat, fez uma descoberta revolucionária que mudaria o rumo das investigações para sempre. A Inmarsat revelou que, mesmo com todos os sistemas de comunicação desligados, um terminal no avião continuou a enviar pings automáticos, uma espécie de "Olá, eu ainda estou aqui", para um de seus satélites em órbita geoestacionária. Esses pings não continham dados de localização, mas a análise do tempo que o sinal levava para ir e voltar permitiu aos engenheiros calcular distância entre o avião e o satélite. Com isso, eles traçaram 2 grandes arcos de possíveis localizações, um ao norte, que cruzava a Ásia Central, e outro ao sul, que se estendia pelo vazio desolador do sul do Oceano Índico. O arco norte foi descartado, pois o avião teria que cruzar o espaço aéreo de vários países, e nenhum radar militar o detectou. Sobrou apenas a rota sul. A conclusão era aterrorizante. Após desaparecer dos radares, o MH370 voou por mais de 7 horas em linha reta, em direção ao sul,
para uma das áreas mais remotas e inóspitas do planeta. Ele voou como um avião fantasma, silencioso e invisível, até que presumivelmente seu combustível acabou, e ele mergulhou nas águas geladas do Oceano Índico. Com a provável área do acidente finalmente definida, a grande questão passou a ser: o que aconteceu dentro daquele avião durante essas 7 horas? Quem estava no controle? E por quê? As investigações se voltaram para a tripulação, especialmente para o comandante Zaharie Shah. A análise do seu passado revelou um detalhe perturbador. Em sua casa, a polícia encontrou um simulador de voo caseiro bastante sofisticado. Outra teoria proeminente é a da hipóxia, ou falta de oxigênio. Um evento como um incêndio ou uma descompressão súbita poderia ter incapacitado a tripulação e os passageiros. Nesse cenário, o avião, com um piloto automático engajado, em um último comando de direção, teria simplesmente continuado a voar até ficar sem combustível. E a teoria do voo fantasma, em seu sentido mais literal: um avião cheio de pessoas inconscientes ou mortas, voando sozinho por horas. Essa hipótese explicaria o longo silêncio e o voo contínuo, mas não explica por que os sistemas de comunicação foram desligados manualmente antes do suposto evento, nem a série de curvas precisas que o avião fez no início do seu desvio. Cada teoria parece explicar uma parte do quebra-cabeça, mas nenhuma consegue encaixar todas as peças de forma convincente. Especulações sobre um sequestro que deu errado, uma carga misteriosa no porão, ou até mesmo um ataque cibernético também foram levantadas, mas sem nenhuma evidência concreta para apoiá-las. A busca pelo MH370 se tornou a mais cara e extensa da história da aviação. Por quase 3 anos, navios equipados com sonares de última geração e veículos submarinos autônomos vasculharam uma área de mais de 120 mil quilômetros quadrados no fundo do Oceano Índico. A profundidade ali chega a mais de 4 mil metros, e o terreno é montanhoso e acidentado. A busca foi como procurar uma agulha num palheiro. Um palheiro localizado no fundo de um dos oceanos mais traiçoeiros do mundo. Apesar do esforço monumental, que custou centenas de milhões de dólares, o corpo principal da aeronave crucialmente, suas caixas pretas, o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo nunca foram encontrados. As únicas pistas físicas do avião surgiram do outro lado do oceano. A partir de 2015, correntes marítimas começaram a levar destroços para as costas da África. Um pedaço da asa, chamado flaperon, foi encontrado na Ilha da Reunião. Outros fragmentos foram achados em Moçambique, Tanzânia e Maurício. A análise confirmou que eles pertenciam ao MH370, provando que o avião de fato caiu no Oceano Índico. Mas esses pedaços não nos dizem como ou por quê. Hoje, anos depois, o mistério permanece sem solução. Para as famílias das 239 pessoas a bordo, a falta de respostas é uma ferida aberta, uma tortura sem fim. Elas vivem em um limbo, sem a certeza do que aconteceu com seus entes queridos. O caso MH370 é um lembrete humilhante de que, mesmo na era da tecnologia total, da vigilância por satélite e da comunicação instantânea, nosso planeta ainda guarda segredos profundos. Ele nos mostra que o oceano é vasto, poderoso e muitas vezes vence. As caixas pretas, que guardam a verdade sobre os momentos finais do voo, continuam perdidas no silêncio abissal do fundo do mar, levando consigo as respostas que o mundo tanto procura. O que aconteceu naquela noite de março de 2014 continua sendo a pergunta sem resposta no coração da aviação moderna. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em A Caixa Negra para mais mistérios.